Eu treino, eu faço dieta, mas eu não estou percebendo evoluções. Será que eu alcancei o meu limite natural? Hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre limite natural e efeito platô. Quando a gente fala de limite natural, a gente está se referindo a uma incapacidade, uma limitação hormonal, alimentar ou biomecânica que impossibilite o indivíduo a ter evoluções. E algumas pessoas acreditam que elas alcançaram seu limite natural porque continuam sendo disciplinadas, continuam fazendo dieta, mas elas pararam de ter resultado. Eu já peguei pacientes que treinavam há 10 anos e eles acreditavam que já tinham alcançado o limite natural, quando na verdade eles estavam se encontrando num período de efeito platô. Bom, o que é o efeito platô? O efeito platô, ele é resultado de uma estagnação por causa de um estresse metabólico, uma acomodação metabólica ou uma homeostasia. Quando a gente fala de homeostasia, a gente está falando de um equilíbrio que o seu corpo criou para sustentar aquele estilo de vida que você apresentou para ele. Ok, e quais são os motivos que levam uma pessoa a entrar a um efeito platô? Os 4 principais que eu anotei é o mesmo treino por muito tempo, a mesma dieta por muito tempo, excesso de estresse ou não dar o devido descanso ao seu corpo. Quando a gente fala de quebrar o efeito platô por meio de treinos, existem diversos tipos de treinos que você consegue recrutar o mesmo músculo por meio de uma biomecânica ou uma utilização da física diferente, incluindo densidade, duração, isometria. Isso pode se aplicar também a treinos com sarcoplasmasia, miofibrilar, HIIT, GVT, enfim, existem diversos treinos que você consegue fazer o mesmo recrutamento muscular, mas ativando ele de uma maneira diferente para que o seu corpo crie novas comunicações sinápticas para executar aquele movimento e dar um choque metabólico para qual você possa gerar uma hipertrofia um pouco mais intensa naquele músculo. Já quando se trata de um efeito platô por vias alimentares, eu fiz até uma lista aqui para facilitar a relação. São diversos, tá? Pode ser deficiência de micronutrientes, insuficiência de proteínas, pode ser desidratação parcial, um saldo calórico inadequado na sua dieta, uma ausência de carboidratos por um período muito longo. Pois é, gente, o pessoal demoniza carboidratos, principalmente as pessoas que querem fazer perda de peso, né? Já que a glicose é o substrato do carboidrato e a glicose é a nossa fonte de energia primária. Quando você não tem essa fonte de energia primária, você obriga o corpo a pegar da gordura. Mas o grande fato é que os nossos músculos é o motor primário de gasto de energia, né? Quanto mais músculo você tem, mais gasto energético você tem, logo menos gordura você deposita. E a glicose ela é fundamental para o sarcossoma, que é a mitocôndria do músculo, gastar essas energias para fazer a própria manutenção da existência do músculo. Então, o efeito platô nada mais é do que uma habitualização do seu corpo com base naquela rotina, naquele estilo de vida que você está apresentando para você. De modo geral, a maioria das pessoas que entram em efeito platô é porque fazem protocolos que deram muito certo no começo, né? E abraçaram aquilo como um estilo de vida. Uma que é muito comum é o jejum intermitente. Eu já fiz um vídeo explicando do porquê que você não pode aderir o jejum intermitente como um estilo de vida. O jejum intermitente ele tem um início e tem que ter um fim. Resumidamente, quando você faz um jejum intermitente, o que você explica para o seu corpo? Que se antes você fazia 6 refeições ao dia numa janela de 18 horas e agora você está fazendo 3 refeições numa janela de 12 horas, inicialmente o seu corpo estoca gordura justamente para quando você lidar com o ambiente de escassez ou de privação, o seu corpo recrutar dessas gorduras para manter o seu corpo funcionando e não te manter ausente de energia. Como eu sempre falo na maioria dos meus vídeos, o corpo não luta para te manter bonito, ele luta para te manter vivo. E esse mecanismo de estocar gordura é uma maneira barata bioquimicamente que o nosso corpo encontrou para garantir a nossa existência nesse tipo de cenário. Então, quando o seu corpo estocou gordura para lidar com um cenário de privação e essa privação passa a ser uma regra, né? Por exemplo, o jejum intermitente, ali tem gente que chega a fazer a 16 horas, então o seu corpo até utiliza essas gorduras como fonte de energia para sustentar a sua existência. Só que com o passar do tempo, que você começa a usar muito desses estoques e o seu corpo entende que aquilo não é uma exceção, mas sim uma regra, aí ele entra num plano B, que é de adaptar a maneira na qual ele gasta essas energias.
e isso pode também te gerar um efeito platô. Então, qual que é a melhor forma de você identificar o melhor protocolo para quebrar um efeito platô de uma pessoa? Isso vai depender de um estudo de pelo menos os últimos 6 meses em relação a treino e relação à alimentação que a pessoa está executando. Tá? Cada efeito platô causado por um tipo de treino ou para cada tipo de alimentação existe um protocolo específico. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Para quem quiser um acompanhamento nutricional personalizado, vou deixar meu site na descrição, além das minhas redes sociais.